Está começando mais um episódio do Agro Depende, onde a prática, a pesquisa e teoria do agro se encontram. Hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é a questão da genética da soja, o melhoramento genético da soja e a sua influência entre a produtividade durante os anos. Então a gente vai trazer um estudo aí que demonstrou muito bem essa correlação e nos mostra a questão do grande auxílio que a genética trouxe até os dias de hoje na questão do aumento de produtividade da soja. E antes de começarmos aí o assunto, gostaria de convidar você a nos seguir nas redes sociais, seguir lá o @agrodepende, @cassianoagro no Instagram, seguir o AgroDepende no YouTube, também no Spotify, nos avaliar no Spotify, nos dar 5 estrelinhas lá, clica no sininho também, isso é muito importante para que quando saem episódios novos, tu tenha acesso e possa aí também, em primeira mão, poder ouvir eles, onde a gente sempre traz as principais atualizações e informações importantes sobre grandes culturas dentro do agro. E para começarmos aí a apresentação, o estudo que a gente vai analisar hoje é sobre as mudanças em cultivares de sojas lançadas nos últimos 50 anos do Brasil, de Renan Caldas Umbuaranas, então, entre outros, né? A questão do trabalho dele trouxe um estudo de 26 cultivares, aí entre os anos de lançamento dessas cultivares de 1965 até o ano de 2015. Então ele conseguiu pegar de uma forma bem ampla como o melhoramento genético foi trazendo melhores resultados, vamos dizer assim, ou não, né? Mas aqui já dando spoiler, né, do trabalho, né? A gente teve uma correlação bem interessante no aumento de produtividade ligado à questão da aumento de produtividade ligado ao melhoramento genético de soja, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Pegando algumas anotações aqui que eu fiz na leitura, né, um resumo desse estudo, o que eles nos mostram de cara já. Questão que a gente teve um ganho médio de produtividade de cerca de 45,9 quilos de soja por hectare ano. Isso é um aumento muito significativo, quase um saco de soja, né? No total, então, que corresponde, nesse total, um aumento de 2,1% a mais de produtividade hectare ano. Além disso, né, de 1965 até 2015, a produtividade em média aumentou 2,3 vezes. Então, é como se a gente pegasse a soja que a gente tinha lá em 1965, na mesma área que a gente está produzindo ela, a gente conseguiu aumentar muito ligado, principalmente ligado com a questão de genética, né? 2,3 vezes ou 230 vezes a produção dela. A mesma coisa a gente produzir 2,3 hectares, né, nesse mesmo hectare. Então, mostra um grande aumento de efetividade que a gente teve e aproveitamento com esses cultivares. Outra coisa que é interessante a gente trazer é que, além da gente ter esse aumento de produtividade muito expressivo, a gente tem uma outra questão bastante interessante. Essa soja, ela conseguiu, além de produzir mais, ser mais efetiva também no tempo. Então, a gente teve uma diminuição acelerada do ciclo vegetativo, né? Então, VE até o início do R1, a gente teve uma aceleração muito grande nesse ciclo, o que, no ciclo geral da cultura, ele também tendeu a diminuir. Então, ele conseguiu, em menos tempo, produzir uma maior quantidade aí de soja. Aqui, trazendo um gráfico, no caso que a gente tem aí dos cultivares, no caso desse primeiro, trazendo a questão da produtividade. Então, a gente pode ver aqui a correlação que, em 1965, os cultivares lançados nesse ano, né, tem uma produtividade muito inferior, em torno de 2 toneladas, aí, até a gente ter os resultados que a gente tem hoje. Então, tivemos um aumento muito grande nesse total, se a gente vai observar. Então, além dessa questão, né, que, como eu comentei, 2,3 vezes, a gente consegue ver que a cada ano, claro que não é uma linha reta, né, a gente vai trabalhar ela em topos, né, vamos dizer assim,
parece um eletrocardiograma, mas em média, esses cultivares eles tendem a manter um crescimento. Então isso é muito interessante quando a gente vai observar na questão de realmente um aumento de produtividade recorrente com a melhora da genética. Alguns saindo dessa média, vamos dizer assim, né? Alguns outliers, como a gente costuma ver no campo também, mas a gente consegue ver esse crescimento constante. E outra coisa que a gente pode trazer também, falando ligado à parte de ciclo que eu comentei anteriormente, onde mostra a questão da diminuição, principalmente do período reprodutivo dessa soja, que a gente consegue ter aqui na figura 7. Então, a gente consegue ver a diferença que a gente tinha dos cultivares mais antigos, né? E como a gente vê a questão do vegetativo, principalmente hoje em dia. Então, vê a TR1, né? A gente vê que tem uma diminuição bastante significativa para a gente atender aí o total. Então, quer dizer que a planta acaba tendo, mesmo com uma produtividade muito maior, ela acaba tendo um tempo mais curto para criar todas as suas reservas que é o enxegrão. Então, mostra a eficiência que a planta gerou em criar essas reservas e depois também investir, vamos dizer assim, na questão do enchimento de grão, né? Mas daí tu deve estar se perguntando o que foi que gerou nesse melhoramento esse aumento de produtividade, né? E quando a gente para pensar isso, o trabalho também traz essa questão que alguns pontos principais, eles foram os responsáveis por esse aumento de produtividade. Dentro deles a gente vai pegar o PMG, que é um dos principais, a questão da população utilizada, número de grãos por vagem, número de grãos por metro quadrado, índice de colheita e também número de grãos totais aí por metro quadrado, que vai ser a correlação, vamos dizer assim, de grãos por vagem e também vagens por metro quadrado. Vindo para o trabalho, a gente consegue observar dentro dessa tabela algumas questões que está ligado a isso. Como eu mostrei anteriormente, a gente tem a questão da produtividade aqui, que é muito visível, né? Esse gráfico subindo, vamos dizer assim. Aqui a gente tem o peso de 100 sementes, né? Claro que a gente usa mais comumente o PMG, né? De 1000 sementes, mas é correlacionado. Então aqui a gente consegue ver que também tem um aumento significativo, né? Com o passar do tempo. Aí os cultivares novos conseguem entregar mais, né? Maior peso médio, PMG médio. Em torno disso aqui, só para já trazer a questão da discussão, no PMG, agora pensando no PMG, não como está aqui em 100 sementes, a gente teve um acréscimo de 0,7 gramas por ano. Então, a gente aumentou 0,7 gramas por ano de PMG, o que não parece muito, mas quando a gente vai pegar o todo, e quando a gente vai pegar PMGs médios, aí, considerado altos, em torno de 180, já é considerado alto um PMG médio, então a gente tem, sim, um acréscimo bastante interessante, que é quase 1 grama por ano, né? Então é algo bastante importante. Outra questão que a gente acaba puxando aqui é sementes, grãos por metro quadrado, né? Que a gente consegue ver também esse aumento bastante interessante, então, desse número por metro quadrado, tendo aí uma média de 20,7 grãos por metro quadrado a mais por ano. Então, é uma quantidade bastante importante. Se a gente vai pegar para fazer a conta aqui, fazer junto com vocês, quanto isso representaria por hectare, né? Seria em torno de 20,7 vezes 10 mil. A gente vai ter aí 207 mil grãos. Se a gente for dividir isso por 1000, que a gente vai ter o PMG e pegar uma cultivar que tenha 180 do PMG, a gente está falando de 37 quilos. Então, possivelmente, foi uma das grandes questões esse aumento de grãos por metro quadrado, aliado com o PMG, que trouxe esse aumento produtivo. Então, a gente tem uma planta que tem um ciclo mais rápido, mais eficiente, que tem um PMG maior, então que ela consegue aumentar
o peso do seu grão, e além de aumentar o peso do seu grão, ele consegue aumentar a quantidade total de grãos. Então isso é muito importante. E o que fez esse aumento aí de grãos por área, a gente pode ver aqui no outro gráfico, questão de sementes por vagem, ela também teve um aumento em torno de 0,0075 por ano, né? Um aumento de 0,0075, mas quando a gente lembra que, em média, a gente tem 2, 3 sementes por vagem, né? Isso é uma quantidade bem expressiva. É um número, parece muito baixo, mas a gente tem que lembrar que a quantidade que a gente tem de grãos numa vagem é pouco. Tanto que agora a gente está vendo nos últimos anos alguns cultivares aparecendo com bastante número de vagens com 4 grãos. Essa última safra a gente já visualizou, em alguns casos, 5 grãos. Então isso é muito importante a gente trazer. Além disso, né, vagens por área também, por metro quadrado, a gente teve um acréscimo, né, em torno de 6,5 vagens a mais por metro quadrado. Então, a gente tem maior PMG, maior número de vagens, maior número de grãos por vagens, o que vai resultar em maior número total de grãos e uma maior produtividade ao todo. E além de tudo isso, a gente tem uma coisa que a gente já esquece muitas vezes de trazer, que é a questão do índice de colheita. Então, o quanto a gente consegue aproveitar no todo, né? Então, alguns cultivares novos, alguns estudos comentam que consegue ter um aproveitamento quase de 100%. E se a gente vai pegar esse incremento por ano, a gente teve 0,0025. Então, não é tanto, mas quando a gente vai pegar no período total, é algo bastante relevante. É importante a gente trazer que, além, no caso desses resultados de produtividade, né? Então, desses componentes de produtividade que eu falei anteriormente, a gente também conseguiu, o estudo também demonstrou algumas outras questões que a gente pode ver um pouco melhor nesse próximo gráfico, que entra, né, a questão do aumento da biomassa acima do solo. Então, lembra que antes eu comentei que a gente tinha uma diminuição no período vegetativo, que resulta principalmente ao menor tempo para a planta conseguir criar reservas que depois vão ser utilizadas para encher o grão. Porém, a questão, mesmo com esse menor tempo, a eficiência aumentou muito, o que nos trouxe um aumento médio de biomassa acima do solo de 3,32 gramas por metro quadrado ano. Então, que é um dado bastante interessante quando a gente vê e corrobora essa questão dos aumentos de produtividade. A gente também teve um aumento na questão de densidade de plantas finais, né? Então, que seria lá na planta R8, pronta para ser colhida. Quando a gente cai no total, aí a gente consegue ter um maior número de plantas por metro quadrado com os novos cultivares, o que, claro, traz a questão de uma maior quantidade de plantas, a maior quantidade de número de indivíduos que conseguem entregar uma produtividade. Então, isso nos demonstra a questão de que, mais um ponto que pode ter auxiliado a gente ter atingido esses tetos. Diminuição, então, também na mortalidade. Aqui a gente pode ver uma grande diminuição na mortalidade de plantas por metro quadrado também, né, em porcentagem, desculpa. A gente teve uma diminuição muito grande de mortalidade de plantas, o que mostra essa questão anterior, né, de uma maior quantidade de plantas em R8. Então, isso é um dado bastante interessante também. Tivemos uma diminuição no número de vagens vazias. Então, o que a gente pode ver aqui, que no caso traz a questão de novos cultivares chegando próximo ou até estando como zero. Então, uma vagem vazia é um legume que não tem utilidade, vamos dizer assim, que a planta gastou energia à toa, né? A gente pode ver que isso diminui muito quando a gente trabalha com cultivares novos. Além disso, a diminuição também do acamamento. Então, possivelmente plantas que conseguiram ficar mais eretas têm uma estrutura melhor e acabam não aumentando tanto a questão vegetativa, que pode ser até um gasto para a planta posteriormente. Então, essas questões são outras que a gente traz ligado
que podem ter auxiliado nesse aumento de produtividade durante os anos. Além da questão dos componentes de produtividade, como a gente estava falando anteriormente, a gente tem algumas outras questões também que foram trazidas pelo estudo, que está muito ligada à estrutura da planta. Então, quando a gente vê a questão da estrutura da planta e como ela pode ser relacionada com a questão de produtividade, que está totalmente ligado com a maior eficiência dessa planta no campo, que é um dos focos do melhoramento genético, a gente vê algumas questões de ramos laterais, né? Quantidade de ramos laterais, quantidade de nós, a altura que essas plantas conseguem demonstrar, a quantidade de nós no caule principal e a questão de quantidade de nós nos ramos laterais, que foram as questões que foram vistas também pelo estudo. Trazendo aqui a questão dos gráficos que nos mostram essas questões, eles mostram um aumento aí de 0,56 ramos por metro quadrado ano, né? Então, tem esse aumento significativo de quantidade de ramos laterais, né? Lá no R8. A altura da planta a gente vê aqui que não tem um aumento significativo, ele meio que mantém dentro de 1 metro, 80 centímetros, 1,20 m, em alguns casos passando, mas ele se mantém, digamos, não tivemos uma grande diferença lá da década de 60 até agora, perto dos anos 2000. Quando a gente vai pegar a questão de nós, no caule principal, a gente teve um aumento por área, então a gente tem uma concentração maior de nós no caule principal, e o que isso pode demonstrar? O caule principal, querendo ou não, ele é a rota principal onde a gente tem a maior quantidade de reservas, né? E onde tem uma maior possibilidade das vagens encherem, vamos dizer assim, né? Então, tu tendo uma maior quantidade ali no ramo principal, ele vai ter um PMG maior, geralmente. E o que traz e corrobora com alguns dados, e que possivelmente seja uma das questões que pode ter auxiliado nesse aumento produtivo. E, ao contrário, né, a gente teve uma diminuição no número de nós em ramos laterais, em 2,8 nós por metro quadrado no ano. Então, que a gente consegue ver aqui. Essa questão também mostra que a gente tirou dos ramos laterais, focou mais na haste principal, e essa haste principal foi a principal responsável pela produtividade. Então é uma questão que a gente traz, observa, né, que pode ser mais algo que desenvolveu toda essa questão da produtividade que o estudo demonstra. Algo interessante também que o estudo traz e nos mostra é ligado com a questão da qualidade, vamos dizer assim, desse grão. A qualidade não pensando em sementes, né? A qualidade pensando na parte mais industrial mesmo que a gente tem, que entra principalmente nas duas questões principais que a gente quer industrialmente utilizar a soja, que é a proteína e o óleo, né? Além da produtividade, que para o agricultor é mais importante, quando a gente cai para a indústria, principalmente o óleo e a proteína. Então, o que a gente tem dentro do Brasil foi um aumento muito grande na questão de concentração do óleo e uma diminuição bastante expressiva quando a gente vai falar na questão da proteína. Então, trazendo só um gráfico para vocês terem uma ideia melhor aqui, quando a gente vai pegar a quantidade de proteína por tonelada, vamos dizer assim, né, por grama, a gente tem uma diminuição de 0,84 miligramas por grama de soja, né? Então, tem essa diminuição, no caso, por ano. Então, a gente vem caindo os níveis de proteína médio que estão presentes dentro da soja, né? Porém, a gente teve um aumento significativo quando a gente trabalha com a questão do óleo da soja, né? Tendo um aumento de 0,53 miligramas por grama ano de óleo. Então, isso demonstra mais ou menos onde a gente está indo nessa questão. Até hoje não está gerando problemas, né? Mas pode ser alguma questão que a indústria venha buscar na frente e talvez a gente vai ter que se readequar. Porém, hoje a gente está, principalmente internamente, utilizando muito óleo. A proteína também está sendo utilizada. Então está equilibrado ainda, mas pode ser um problema que futuramente vem, porque a gente tem que lembrar que a soja, a gente esmaga ela, retira o óleo, né? O óleo pode ser utilizado para biodiesel, para alimentação, para diversas outras coisas,
Porém, um dos principais produtos que vai trazer isso é a questão da proteína de soja para a ração animal, principalmente quando a gente vai falar de suínos, bovinos, própria questão de aves também. A principal proteína utilizada está ligada com a questão da proteína de soja. Então, quando a gente vende o grão, a gente tem que lembrar que a indústria brasileira ainda é muito pequena comparado ao mundial e do potencial que a gente tem, né? A gente diminui muito a quantidade operacional, muitas vezes, se o foco dessa indústria está sendo a questão da proteína. Então, pode ser uma coisa que lá na frente vai cobrar aí algum pedágio, vamos dizer assim. Então, para a gente trazer aí uma conclusão sobre tudo isso que a gente conversou, eu anotei aqui algumas coisas para trazer para vocês. Questão dos novos cultivares, eles tendem a ter um ciclo menor em dias, que é uma questão que a gente vê a cada dia mais, e que quando a gente vai cair principalmente aqui para o Mato Grosso, é algo muito importante, principalmente pensando na possibilidade de uma safrinha de algodão, de uma safrinha de milho. Então, quanto menor o ciclo e maior a produtividade, mais a gente consegue produzir por área no determinado tempo, né? Então, a gente precisa de plantas mais eficientes e conseguimos aproveitar uma segunda safra, que é a janela que a gente tem do todo. Como no sul também é importante essa questão, trabalhando, dependendo qual manejo que tu vai querer utilizar. Então, essa é uma questão que nos traz, né? Que os cultivares novos estão cada vez mais precoces. Outra questão que a gente está aumentando alguns componentes de produtividade, que são os principais responsáveis. Então, a gente tende a ter um PMG cada vez maior, uma quantidade média de grãos cada vez maior. Claro que tudo isso ligado ao manejo específico. Então, o direcionamento está muito ligado a esse aumento de quantidade de grãos por metro e o PMG cada vez maior por metro, né? Claro que tem genéticas e genéticas. A gente sabe que algumas genéticas apostam em uma maior quantidade aí de plantas por metro quadrado, e com isso um PMG médio, mas um número muito maior de grãos por metro quadrado, como tem outras que apostam mais no PMG. Mas, de forma geral, a gente vê que os dois estão desenvolvendo em conjunto, né? Outra questão que eu gostaria de trazer para vocês é ligado à importância que esse melhoramento genético dentro do Brasil, que acelerou muito após o 2000, né? Está trazendo para nós, comparado a outros países do mundo. Então, pegando a tabela aí de resultados de ganho de produtividade de soja por país e ambientes, né? Então, aqui a gente tem alguns que estão classificados, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem diversos trabalhos com diferentes resultados, né? Então, o mais próximo aí é 2019, onde a gente tem 13,7 quilogramas hectare ano, mas tem outros resultados, 22, 26, 29, 19, 24, 20. Então, podemos dizer que os Estados Unidos estão em uma média de uns 20, mais ou menos, de ganho quilogramas de soja por hectare ano, né? Quando a gente vai cair para o Canadá, isso diminui bastante, 10 a 18. A China menor ainda, né? Então, ficando 10, 12, 16, atingindo uma máxima aqui dos 24, mas ainda é uma quantidade pequena no desenvolvimento total quando a gente vai comparar com o Brasil, que eu vou mostrar daqui a pouco mais. Quando a gente entra na questão da Índia, 23, um estudo deles que mostra isso. A questão da Argentina, 43, então aqui é um resultado bastante interessante de aumento de produtividade por ano por causa do melhoramento genético, que a nossa genética também está muito ligada com a Argentina. E quando a gente cai no Brasil, aqui a gente consegue ver números muito mais expressivos e parecidos também com a Argentina. Então, 3 trabalhos, um de Toledo e outros, em 1990, com 37 a 45 quilos de acréscimo hectareano. Quando a gente vai pegar outro trabalho em 2019 de Todeschini e outros, a gente teve aí de 39,4 a 40,7, então também um ganho bastante representativo. E quando a gente vai pegar esse estudo que eu trouxe para vocês, de Burana e outros, a gente teve uma produtividade de 40,9 a mais por ano. Então, o que mostra essa questão do 45, ela é bastante
de 40 a 45, então, vamos achar essa média, ele é bastante representativo, né? E demonstra a questão de quanto realmente o melhoramento genético está auxiliando no desenvolvimento da soja brasileira. E, claro, é importante a gente ficar de olho sempre em novos cultivares, entender como ele utiliza, porém é sempre importante também a gente diversificar os cultivares que a gente vai estar utilizando dentro aí da nossa lavoura, né? A escolha deles é muito difícil, a gente tem uma quantidade gigantesca de cultivares, cada um com sua característica, porém, a primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar a nossa área. E para isso, convido você a mandar um direct lá para mim, que a gente vai estar organizando um grupo onde a gente vai falar sobre a questão de como posicionar esses cultivares, né? Vai estar trazendo um curso também para auxiliar você a isso, com todo o material de apoio. Então, nos siga lá no @agrodepende, no @cassianoagro, nos manda mensagem, que a gente vai estar trazendo atualizações sobre esse curso que a gente está montando para auxiliar você a ter uma maior assertividade no momento da escolha desse cultivar, que é tão importante, como a gente pode ver aqui, um dos mais importantes, uma das mais importantes escolhas, vamos dizer assim, no seu aumento de produtividade da soja, no seu sucesso da lavoura. Então, nos siga no AgroDepende, nos siga no @cassianoagrodepende, e por hoje era isso. Passe esse vídeo aí para um amigo seu que também precisa entender um pouco mais sobre os cultivares de soja no Brasil e como ele pode utilizar essas informações para conseguir ser mais assertivo na escolha do cultivar e ter maiores produtividades. Até a próxima, pessoal!